Olá, bom dia a todos. Eu sou Gisele Leblen, colunista de Zero Hora e comentarista da Rádio Gaúcha e da RBS TV. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui conectados conosco. A gente está muito feliz de ter vocês com a gente. Estamos iniciando agora mais um RBS Talks Live, um projeto do Grupo RBS que promove encontros exclusivos com conteúdos relevantes para o mercado gaúcho. O objetivo é contribuir para a reflexão e o debate de temas que impactam a vida das pessoas, das empresas e dos principais setores da economia do nosso estado, buscando soluções, especialmente neste momento desafiador que todos nós estamos enfrentando. E um dos principais setores da economia do estado e do país é o agronegócio, tema do RBS Talks de hoje. A produção não parou em meio à pandemia, garantindo o abastecimento da população. No Brasil, o setor foi o único a apresentar crescimento no PIB. E no Rio Grande do Sul, isso não ocorreu por conta da estiagem que encolheu a safra de verão. Nos dois cenários, o distanciamento social obrigou à reinvenção das formas de interação, tanto na compra quanto na venda. E para falar sobre isso, nós convidamos parceiros especiais que são referência no assunto e que vão enriquecer o conteúdo do nosso encontro. O primeiro deles é a McKinsey & Company, a maior consultoria estratégica do mundo, com quem idealizamos este webinar e a quem agradecemos muito pela parceria. Hoje nós temos conosco Nelson Ferreira, sócio sênior e líder da prática agricultura e químicos na América Latina, e o Sérgio Canova, sócio da McKinsey & Company no escritório do sul do Brasil. Nelson e Sérgio, sejam muito bem-vindos ao RBS Talks Live. Obrigado, Gisele. Obrigado ao RBS pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Gisele. Prazer estar com todos vocês hoje. E eu queria agradecer também a presença e a parceria de 3 convidados que vão participar de um debate conosco sobre esse assunto tão importante. Eu gostaria de dar, então, as boas-vindas ao Edson Bolfi, pesquisador na Embrapa Informática Agropecuária e professor na Unicamp. E também ao Frederico Logemann, Inovação, Estratégia e Relação com Investidores na SLC Agrícola. E o Ney Mânica, presidente da Cotrijal e idealizador da Expo Direto. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Então, para darmos início ao primeiro bloco do evento, o Nelson e o Sérgio nos apresentarão a pesquisa a partir da qual a McKinsey estudou 750 agricultores em 5 culturas diferentes de 11 estados do Brasil, entre eles o Rio Grande do Sul, para entender a mente do agricultor brasileiro em 7 dimensões, todas conectadas em um mundo de analytics digital em rápida evolução. Vamos entender, a partir dessa pesquisa, como a era digital tem influenciado a rentabilidade da atividade agropecuária. Nelson e Sérgio, com vocês, a pesquisa A Mente do Agricultor Brasileiro na Era Digital. É com vocês. Muito obrigado, Gisele. Eu vou começar a apresentação apenas para dar o contexto da motivação que nos levou a fazer essa pesquisa e talvez o resumo das principais conclusões, e o Sérgio vai nos dar alguns detalhes, né? Então, primeiro, o que a gente vê na próxima página, passando depois da capa, isso. O que nós vemos é uma grande motivação que nos levou a fazer essa pesquisa, é a mudança de geração que caracteriza o agronegócio brasileiro, né?
Então, você já tem em vários locais do Brasil uma geração mais jovem, uma geração mais ambiciosa, com maior apetite para a digitalização, e que foi, na verdade, o grande motivador para que nós fizéssemos essa pesquisa. Um outro foi o fato que não existe o agricultor brasileiro, existem vários agricultores brasileiros. Nós temos um mosaico extremamente rico e diversificado de vários perfis, segmentos de agricultura, e a gente gostaria de ver como esses diferentes segmentos tomam as suas principais decisões para o agronegócio, né? Na próxima página nós podemos ver a abrangência geográfica dessa pesquisa. Então, nós entrevistamos agricultores em 11 estados, foram 750 agricultores, em 7 segmentos distintos. E um ponto que eu gostaria de destacar é que essa pesquisa ela foi realizada no começo desse ano, em janeiro de 2020. Então, ela foi realizada antes da eclosão da pandemia do Covid. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim é que ela, obviamente, já está desatualizada, e à medida que fomos apresentando, nós vamos ressaltar os pontos que foram reforçados e acelerados durante a pandemia. Mas o ponto interessante é que ela já mostra uma fotografia estrutural das tendências que estavam caracterizando a agricultura brasileira, independente da Covid, né? E talvez uma das principais mensagens é que o grau de apetite por digitalização, o grau de apetite por sofisticação, ele já era muito premente mesmo antes da pandemia, e a pandemia só fez por acelerar essa tendência que já era bastante clara. Apresentando os 7 segmentos que nós investigamos, que estão na próxima página, nós investigamos 7 segmentos de culturas, né? Entre grãos, entre algodão, entre café, cana e também produtores de verduras. Estou só esperando aqui o quadro avançar. Isso. Então, quem está acompanhando aí pela internet, vê que, por exemplo, nós pegamos produtores de algodão, grãos no Cerrado, grãos no Nordeste, que são tipicamente produtores maiores, produtores mais jovens, né? Vocês veem que em algumas dessas culturas, praticamente 70%, 80% em muitos casos do tomador de decisão tem menos de 45 anos, em alguns casos menos de 35 anos. Então já é uma segunda geração, já é às vezes uma terceira geração que toma essa decisão. Do outro lado, produtores de cana-de-açúcar, e aqui não é o usineiro, mas é o produtor de cana, produtores de café e de grãos no sul, e aí tem muitos dos produtores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, que são produtores um pouco mais maduros, propriedades menores, que contrastam um pouco com aquele grupo da esquerda. E mais ou menos no meio, nós selecionamos um produtor que é um produtor de nicho, que é o produtor de verduras e legumes, aqui tipicamente cenoura, batata, cebola, muito localizado em Minas Gerais. E que o interessante é que ele, por um lado, por ser um produtor de propriedade pequena, por vezes se comporta como o grupo da direita. Por outro lado, por ser um produtor predominantemente jovem, ele tem o mesmo apetite por tecnologia e digitalização dos produtores da esquerda. E a gente vai ressaltar isso à medida que a gente for avançando. Finalmente, o que a gente quis fazer na pesquisa, que está no próximo quadro, é investigar como o produtor toma suas principais decisões ao longo da safra. Como ele planeja, como ele se financia, como ele compra insumos, como ele adquire maquinário e peças de reposição, como ele pensa sobre a agricultura de precisão, como ele vende os seus grãos, como ele origina, né, faz a operação de originação e logística, e a questão de sustentabilidade, que ao longo do ano, como vocês têm acompanhado, tornou-se cada vez mais relevante dentro da agenda da agricultura do Brasil. Todos esses elementos interligados por uma questão fundamental, que é justamente a digitalização. Como a digitalização está movendo e se avançando nessa cadeia, nessa tomada de decisão. Eu vou pedir para o meu colega Sérgio Canova mostrar alguns dos elementos, alguns dos pontos principais, dos principais achados que foram emergindo da pesquisa ao longo dessa roda que vocês estão vendo aqui. Sérgio, por favor, é com você. Obrigado, Nelson. Então, vou seguir aqui na próxima página, falando um pouco das primeiras observações que a gente teve da pesquisa, né? Então, primeiro falando da parte de integração digital, acho que a primeira coisa
é que o agricultor brasileiro é bastante conectado, né? Então a gente vê aqui acima de 80% dos agricultores que a gente teve a oportunidade de falar utilizam o WhatsApp para atividades do negócio, da gestão da fazenda, né? O número na região sul é um pouquinho diferente, mas não de forma relevante, é perto dos 80% também. A gente também tem uma grande utilização de canais digitais para as questões da fazenda. Então, 70% dos agricultores fazem algum uso de canal digital. Aqui no sul, a gente vê um comportamento diferente, onde os agricultores usam a internet muito mais para informação do que para a gestão do negócio. E vocês vão ver que tem outras diferenças aqui no sul, e elas, na sua maioria, estão associadas ao perfil mais velho, mais conservador do agricultor da região sul, mas ainda assim um uso bastante elevado de internet. Uma outra conclusão super interessante que a gente viu é que o agricultor brasileiro está mais aberto ou faz mais compras online do que o agricultor americano, né? Então, a gente tem um número no Brasil aí de 36% dos agricultores fazendo compras online para o negócio. Estão comprando insumos, na sua maioria, mas um número relevantemente maior do que os Estados Unidos. Aqui no Sul, a gente tem um número um pouco menor, a gente vê aqui uns 27%, que ainda assim é maior do que o comportamento do agricultor americano, mas um pouco menor pelo mesmo tema do perfil mais conservador do agricultor, menos familiaridade com a internet. A gente vai falar um pouco das barreiras depois, mas o agricultor do Sul usa um pouco menos, né? Acho que aqui no que o Nelson comentou antes sobre efeitos da pandemia, a gente não tem o número pós-pandemia, mas a nossa hipótese aqui é que esse número deu um salto gigantesco, né? Então, obviamente, a força, né? Porque as pessoas não podiam mais ter o contato físico para fazer a compra dos seus insumos, então a opção de comprar online, em muitos casos, virava a única opção, né? A gente, inclusive, fez uma pesquisa recente nos Estados Unidos, onde o número, após o início da pandemia, dobrou lá, né? Então, a gente provavelmente vai ver esse fenômeno aqui no Brasil, e a nossa hipótese é que dificilmente a gente vai voltar aos patamares que a gente está vendo aqui, desses 36, né? Eu acho que esse número, com a pandemia, aumentou e não volta mais aos patamares de antes. O último ponto relevante de falar é que, apesar dessa grande penetração do digital na agricultura, ainda tem muitas barreiras, né? Então, tem uma barreira de infraestrutura digital. Então, muitos dos agricultores têm acesso à internet na sede da fazenda, mas não têm na lavoura, né? E isso causa uma série de barreiras para aplicações aí de agricultura de precisão e outros temas, né? A gente também vê algumas outras barreiras, como o receio com segurança digital. Então, esse é um tema que surgiu bastante nas entrevistas que a gente fez. Então, um certo medo de comprar online pelos temas de segurança digital, né? E também temas de experiência do usuário. Então, existe uma visão ainda de muitos entrevistados que as opções que tem para compra online ainda não têm uma experiência de usuário boa e, portanto, eles acabam preferindo aí o canal tradicional. Aqui no Sul, talvez só uma pequena diferença, né? O tema de infraestrutura é menos relevante. Então, parece que os nossos agricultores aqui têm mais conectividade. Então, essa não é a barreira, mas tem uma barreira de fato, questão de segurança online, e também uma barreira de familiaridade com internet e uso de ferramentas online. Seguindo na próxima página, a gente tem apenas um detalhe aqui, né, comparando os agricultores do Sul com a média do Brasil, né? Então, acho que aqui mostra bem como o agricultor do Sul ainda não usa a internet para fazer, ou ferramentas online, para fazer gestão da fazenda, né? O principal uso, né, com 90% das respostas, é para pesquisa e informação. Então, a internet é fonte de informação para aprendizado, para conhecer coisas, mas não necessariamente uma ferramenta de gestão, o que a gente já vê aparecendo mais forte em outras regiões do Brasil, principalmente nos agricultores mais novos, né, do Cerrado e do Nordeste. Seguindo na próxima página, eu acho que aqui a gente também mostra mais detalhes sobre a questão da comparação com os Estados Unidos, né? Então, aqui, novamente, né, o Brasil com 36% de compra de agricultores comprando online versus os Estados Unidos com 24%, no Sul um pouco menos, mas nossa visão é que agora, pós-pandemia, esse número deve ter dado um salto razoável e a gente vai ver números muito maiores. Seguindo na próxima página,
vamos falar um pouco do tema de planejamento de safra, né? Então, aqui a gente tentou entender um pouco como o agricultor planeja e quem são os influenciadores das decisões de planejamento, né? Então, o primeiro tema é sobre os influenciadores, né? Então, 50% dos agricultores ainda são influenciados pelas suas redes locais, né? Então, familiares, agricultores vizinhos, né? Ou coisas do gênero. E, além disso, né, a forma como eles pensam também sobre reinvestir os lucros, né? Então, a gente vê uma diferença que é muito afetada pelo tipo de cultura, né? Então, a gente vê, né, produtores de algodão e outras culturas mais mecanizadas que acabam investindo em equipamento para as próximas safras, né? E outras culturas, como cana-de-açúcar, que investem muito nos insumos para a próxima safra. Eu acho que esse ano a gente observou também um fenômeno, né, dado a questão do dólar, né, que melhorou a rentabilidade de muitos dos agricultores, muitos deles adiantando as compras, né, não só da próxima safra, da safrinha, como da próxima safra, né? Então, aproveitando o dólar alto e a boa rentabilidade para comprar já insumos e equipamentos para frente, né? Aqui no Sul a gente entende que a estiagem prejudicou e a rentabilidade talvez não tenha sido boa como se viu no Cerrado ou no Nordeste. Seguindo na próxima página, então aqui só um detalhe sobre a questão da tomada de decisão, né, e um pouco da diferença que a gente vê no Sul versus o resto do Brasil. Então, o consultor agrícola continua sendo o principal influenciador da decisão dos agricultores, né? Aqui no Sul, né, o segundo influenciador é o que a gente chama da rede local, né, que são os colegas agricultores, vizinhos, né, familiares e tudo mais, né? Enquanto no resto do Brasil a gente vê como a segunda fonte aí de influência a experiência própria, né? Então, digamos, são agricultores que confiam mais na sua própria experiência e tomam mais decisões baseadas nisso, né? Mas o consultor agrícola continua sendo aí a principal fonte de influência para as decisões dos agricultores. Seguindo aqui na próxima página, vou falar um pouco da forma como os agricultores financiam, né, e fazem gestão de riscos, né? Então, a boa parte dos agricultores no Brasil ainda usam recursos próprios para se financiar, né? Então, principalmente quando a gente fala dessas culturas como café, verduras, 70% dos recursos de financiamento da safra ainda são recursos próprios. Então, o próprio lucro gerado com a safra anterior é usado para financiar a próxima safra, né? Nas demais safras, nas demais culturas, né, principalmente no pessoal dos grãos, a gente já vê um uso muito maior de fontes de financiamento, tanto, né, bancário, quanto do lado da própria cadeia de valor do agronegócio, né? E aí entra, né, uma das formas de financiamento que é bastante difundida aqui no Brasil, que é o barter, que é basicamente o agricultor pega os insumos com o fornecedor e paga depois com a produção. Essa é uma modalidade bastante comum no Brasil, né? Então a gente vê aí, principalmente no Cerrado, mais de 50% dos agricultores usando essa forma de financiamento da safra. No Sul, um pouco menos, né? A gente vê em torno aí de 38% que usam essa forma de financiamento, né? E aqui no Sul também, talvez mais no Paraná do que no Rio Grande do Sul, a gente também vê um papel muito forte das cooperativas, né, no financiamento da safra, dando o crédito agrícola aqui para os agricultores. E aí, junto com isso também, a penetração de seguro agrícola aqui na região sul também muito maior pelo papel das cooperativas nesse instrumento. Seguindo aqui na próxima página, então aqui só mostrando um pouco mais do detalhe da utilização do barter, né? Então, o Sul aqui mais ou menos em linha com a média nacional, né? Então, esse instrumento aí sendo uma fonte bastante relevante de financiamento para a cadeia agrícola, né? Então, seguindo aqui no próximo tema, né, a gente entra aqui na parte de aquisição de insumos para a lavoura, né? Então, aqui tem algumas conclusões bastante interessantes e de impacto muito relevante, né? Então, e também associadas bastante à mudança de geração, né? Então, a gente vê que a relevância da marca dos insumos defensivos e tudo mais tem perdido relevância com a nova geração. Então, a nova geração está muito mais focada em qualidade, produtividade, performance do que marca,
né? Então, a gente vê que, né, ainda nos agricultores mais velhos, né, a marca ainda é um fator importante de decisão, mas nos agricultores mais novos, né, quando a gente fala aqui menor de 35 anos, só 9% dos agricultores dão alguma importância para a marca na decisão de compra, né? E aqui um número altíssimo, né, de 85% no Sul e 87% no Brasil, que valorizam performance e qualidade do produto para comprar, né? Então, isso leva ao segundo ponto, né, que é os agricultores estando muito mais abertos a testarem coisas diferentes, né? Produtos novos que surgem com performance melhor, com qualidade melhor. Então, muitos agricultores dispostos a trocar de marcas e testar marcas novas, né? Um ponto que surgiu bastante na nossa pesquisa com relação ao fornecimento de insumos, né, é que os agricultores dão bastante valor ao nível de serviço que é prestado juntamente, né, com o produto que é vendido, né, principalmente os agricultores das fronteiras, né, do Cerrado e do Nordeste, né? E um outro tema interessante aqui é a questão dos chamados, né, pool de compras, né, que é basicamente os agricultores se juntando em grupos para fazerem compras de maior escala e tentarem conseguir condições melhores, né? Aqui no Sul, esse é um fenômeno ainda, digamos, pequeno, né, e poucos agricultores participando de pool de compras, mas existe uma abertura grande para participar. E aqui no Sul também tem uma diferença interessante, que é a questão das cooperativas que, de uma forma ou de outra, fazem esse papel, né? Talvez mais no Paraná do que no Rio Grande do Sul, mas a cooperativa faz o papel de concentrar compras, né, para os agricultores menores. Então, apesar de não ter uma relevância dos pools de compras aqui no Sul, as cooperativas fazem um pouco desse papel. Seguindo na próxima página, eu vou falar um pouco da aquisição de maquinário, né? Então, acho que uma outra conclusão interessante é que o agricultor brasileiro, em geral, é bastante sofisticado para a compra de maquinário, né? Olhando não só o preço da compra do equipamento, mas o custo total de propriedade daquele equipamento ao longo da sua vida. Então, considerando manutenção, as peças que eu vou trocar, inclusive a performance do equipamento. Então, a compra de um equipamento, em geral, pelos agricultores, é uma compra sofisticada e que leva em considerações parâmetros não só do preço da máquina, como os diversos custos associados. A maioria dos agricultores no Brasil usa maquinário próprio, então pode ser financiado ou comprado com o próprio lucro da safra, mas maquinário próprio, né? A gente vê uma modalidade que está começando a se tornar um pouco mais comum, principalmente na fronteira lá do Mato Piba, no Nordeste, que é a utilização de equipamentos alugados, né? Essa é uma prática já bem mais difundida nos Estados Unidos, né? Mas no Brasil ainda muito pouco. O agricultor prefere ter a sua máquina, né, e ter a máquina disponível no momento que precisar e não ter que ter o risco de de estar exposto ao mercado para alugar um equipamento. O outro ponto interessante que surgiu aqui é que o agricultor brasileiro está aberto a fazer compras de peças online. Então, inclusive, estão surgindo algumas opções para comprar peças online, ainda muito pouca coisa no Brasil, mas existem opções, mas não está confortável de comprar um equipamento online, né, uma máquina completa, e, de fato, o agricultor quer ver o equipamento, quer conversar com o vendedor, e não tem conforto ainda para comprar o equipamento inteiro online. Seguindo na próxima, agora falando um pouco da parte de inovação e tecnologia no campo, né? Então, eu acho que aqui também se reflete muito a questão da transição de gerações no Brasil, né? Então, a gente vê que o agricultor mais novo do Cerrado, do Mato Piba, normalmente são os pioneiros em adotar as novas tecnologias de agricultura de precisão. Os mais jovens, muito mais dispostos a correr risco, em serem os primeiros a testar alguma coisa, né? Então, a gente vê que, apesar do uso geral no Brasil ser bastante difundido, então mais da metade dos agricultores usam alguma coisa, né? A gente vê uma diferença muito grande nas regiões de fronteira, sendo acima de 70% no Mato Piba, por exemplo, né? Então, essas regiões, em geral, são os pioneiros em adotar as novas tecnologias, né?
Mas, apesar disso, apesar da adoção, ainda tivemos uma série de barreiras ainda para a adoção das tecnologias no campo, né? Então, ainda tem muitas dificuldades de entendimento do benefício do equipamento, as forças de venda não necessariamente são preparadas para explicar os benefícios, né? Aqui no Sul, especificamente, a gente tem um tamanho de propriedade médio que pode tornar difícil, né, justificar investimentos de maior porte em tecnologia. Então, ainda tem uma série de barreiras, e além disso, tem uma questão, talvez até cultural, do agricultor mais conservador aqui do Sul, de sempre esperar que a tecnologia seja comprovada em outro lugar, antes de fazer um investimento num equipamento mais caro, né? Então, aqui no Sul, a gente vê muito desse comportamento de serem seguidores, depois que uma tecnologia é testada em algum lugar, eles se tornam mais abertos a utilizar essa tecnologia. Passando aqui na próxima página, só um pouco de detalhe ilustrando aqui as diferenças, né? Então, vocês veem uma diferença muito grande de comportamento aqui entre, por exemplo, o Sul, né, que normalmente tem um comportamento de ser os, digamos, retardatários na adoção das tecnologias novas, versus na fronteira, né, grãos no Cerrado, em Matopiba, e as culturas de algodão, que normalmente estão muito mais abertas a adotar tecnologias novas e serem mesmo, né, os primeiros a testar, né? Passando aqui na próxima página, e só falando do nível de adoção aqui das diferentes tecnologias, né? Então, a gente vê que a utilização dos drones e do que a gente chama do VRA, né, que é a aplicação variável, a taxa variável na lavoura, são os dois tipos de tecnologia mais utilizados, com bastante gente já utilizando ou dispostos a adotar num futuro próximo, né? E depois a gente também tem uma adoção razoável aqui de sensoriamento remoto, telemetria, né, internet das coisas, que é o último, que é o IoT. Então, com 50% dos agricultores brasileiros adotando pelo menos alguma dessas tecnologias, né? Apesar das diversas barreiras aí que a gente mencionou. Então, acho que do ponto de vista da pesquisa, né, esse aqui talvez sejam as principais conclusões. Como a gente falou, foi uma pesquisa bastante extensa e tem uma série de outras dimensões que a gente não vai ter tempo de cobrir aqui. Então, eu queria usar esses minutos finais aqui para mostrar alguns exemplos, né, de como a digitalização está avançando no agronegócio. Então, passando aqui na próxima página, o primeiro exemplo é um fornecedor de insumos na América do Norte, né, principalmente nos Estados Unidos, que resolveu entrar numa jornada de digitalização do seu negócio, né? Então, eles tomaram aqui, digamos, duas lentes diferentes, né, que é a jornada do agricultor e a jornada do vendedor, né, da companhia, né, e entenderam todos os pontos de dor que essa jornada tinha. Ou seja, o agricultor querendo comprar, utilizar, receber, né, o produto, e o vendedor tentando fazer a melhor oferta e vender o produto, né. E com isso, eles construíram uma plataforma, né, omnicanal, para atender tanto a força de vendas quanto o agricultor. Então, com uma série de funcionalidades, onde o agricultor não só compra os seus insumos online, como ele tem uma série de informações disponíveis, pode fazer o planejamento, os cálculos necessários para fazer as compras, e tem uma série de ferramentas disponíveis online para ele utilizar. Eles começaram isso lá no início de 2019, tinha uma meta aqui de chegar a 2023 com 50% das vendas online, né? No final do ano passado, né, tinham mais ou menos 10% das suas vendas online. Com a pandemia, isso saltou para 40%, quase 3 anos antes do que eles imaginavam, né? Então, esse foi uma companhia que, de uma certa forma, teve, né, uma visão, né, de construir um canal online com uma boa experiência de consumidor, e com a entrada da pandemia, né, atingiram, né, o seu objetivo aí vários anos antes do que tinham planejado, e certamente ganharam espaço no mercado versus outros que não tinham uma plataforma tão robusta. Então, acho que esse é um exemplo interessante aqui de digitalização na área de insumos, né? O próximo exemplo é um exemplo que eu
pessoalmente gosto muito, né, que é uma área que eu acho que ainda é muito pouco explorada, na próxima página aqui, muito pouco explorada na agricultura, que é a utilização de analítica avançada para a melhoria de produtividade. Então, esse aqui é um caso de um produtor de proteína animal aqui na América Latina, que tem, né, uma série, em torno de 5 mil contratos de fornecimento com diversos países, com fornecedores domésticos, cada contrato com uma especificação, uma carne desse tipo, com esse nível de gordura, com esse corte. Então, são aí 80 mil produtos ou SKUs diferentes que eles vendem em 5 mil contratos. Tá? E o problema aqui, eles aplicaram, né, inteligência artificial e técnicas de machine learning para construir um modelo onde eu decido, dado o gado que eu estou recebendo, que no Brasil tem uma característica muito diversa, dependendo de onde que ele cresce, sul, cerrado, tem vários tipos de gado com várias características. Então, eles, dado o gado que eu estou recebendo, dado as características das 8 plantas que eu tenho no Brasil, que cada uma delas produz um tipo de produto e tem algumas limitações, e dado os 5 mil contratos que eu tenho, que gado eu devo produzir em que planta e vender para qual contrato para ter a maior margem possível. Então, é um problema de otimização super complexo. Eles construíram aqui um modelo de machine learning para otimizar todo esse processo, que teve um resultado fenomenal, acima de 15% de aumento de lucratividade, simplesmente por decidir qual gado vai para qual planta, para vender para qual contrato, a qual preço. Né? Então, esse eu acho um problema super interessante, e isso aqui é uma área ainda muito pouco explorada na agricultura. Né? Esse aqui é um problema específico desse cliente aqui de produção de carne, mas por toda a agricultura, por todo o negócio, tem problemas desse tipo, né? Onde a gente tem uma infinidade de variáveis que precisam ser otimizadas e que um ser humano com as limitações do nosso cérebro não consegue resolver sozinho, e de fato eu preciso entrar aqui para a inteligência artificial. Então, achei esse um caso super interessante. O último caso aqui, a gente vai depois passar um vídeo, que é o último ponto aqui da apresentação, é uma cooperativa na Holanda, né, que chama Royal Holland, Flora Holland. São produtores de flores na Holanda, a maior cooperativa de produção de flores. Né? Vendem mais de 4 bilhões de dólares em flores para o mundo inteiro. Né? Eles vinham numa tendência de vários anos, onde a cooperativa perdia sua relevância para os produtores, estava sendo espremida na cadeia de valor pelos distribuidores de flores, né? E entraram aqui numa jornada de se reinventar digitalmente. Queria agradecer o Nelson e também o Sérgio por detalhar e por trazer esse estudo tão interessante. Já anotei aqui, a gente já viu esse estudo antes, mas já anotei alguns novos tópicos aqui que eu quero conversar com vocês, justamente olhando um pouquinho para o produtor aqui do Rio Grande do Sul. Obrigada, viu, Nelson? Obrigado, Sérgio. Obrigado, gente. Obrigado, Gisele. A gente vai começar, então, agora, depois de todo esse estudo super rico, detalhado, a gente vai começar, então, a falar um pouquinho mais sobre esse assunto, chamando os nossos outros convidados. Eu queria, então, chamar o Edson Bolfi, que é pesquisador na Embrapa Informática Agropecuária e também professor na Unicamp, o Frederico Logemann, Inovação, Estratégia e Relação com Investidores na CLC Agrícola, e o Ney Mânica, presidente da Cotrijal, e organizador da Expo Direto. Bom dia a vocês, sejam todos muito bem-vindos para esse bate-papo. Bom dia. Deli, prazer estar novamente. Demais colegas aí. Obrigada, viu, Edson Bock? Bom dia a todos, obrigado aí pela oportunidade, Gisele, e estamos aí à disposição para discutir esses dados e também a agricultura digital no Brasil como um todo. Frederico, muito obrigado também pela tua disposição em trazer a contribuição aí da SLC Agrícola, que é essa marca que é referência, que é exemplo aqui, quando a gente fala de agricultura, de tecnologia de ponta. Bom dia, prazer estar com vocês, espero poder contribuir com o debate. Com certeza. Eu vou começar, então, para fazer um aquecimento, deixar as pessoas que estão nos assistindo se sentirem um pouco mais à vontade para começar a fazer as perguntas
pelo nosso chat, eu vou trazer uma pergunta que gostaria que o Nelson e o Sérgio começassem, mas eu acho que ela cabe também para os nossos outros convidados, e vocês já falaram um pouquinho sobre isso, que a pesquisa ela reflete um cenário pré-pandemia, né? E o quanto vocês imaginam que esse período de distanciamento social tenha influenciado, tenha acelerado, aprofundado essa digitalização do setor do agronegócio. Eu pediria, então, que o Nelson e o Sérgio começassem, e aí depois chamo os outros nossos convidados também para dar sua contribuição nesse tema. Eu vou, então, começar e aí ouvir os meus colegas aqui, que com certeza vão contribuir muito. Acho que a mensagem geral é que a pandemia acelerou muito todas essas tendências. Nós não temos os dados oficiais, nós vamos relançar essa pesquisa agora, justamente para ver o filme de antes e depois, mas temos relatos de, por exemplo, pessoas que trabalham em originação de grãos originando 2/3 dos seus grãos por WhatsApp, né? Inclusive empresas ligadas à trade de originação que estão se associando a marketplaces digitais. Toda a contratação de frete hoje em grande parte do Brasil já é em mais de 60%, 70% feita por meios digitais. E quando a gente fala meios digitais, não são necessariamente aplicativos sofisticados. Podem ser aplicativos de mensagens, como, por exemplo, o WhatsApp. Eu acho que os dois temas que a pandemia acelerou muito é a questão, número um, de trazer uma nova geração que não tinha experimentado essas tecnologias, está experimentando pela primeira vez. Isso traz desafios para os agricultores, mas isso também traz desafios para as empresas ao longo da cadeia que buscam servir esse agricultor, né? E eu sempre gosto de dar como exemplo, Gisele, algo que não tem nada a ver com a agricultura, mas que todos nós estamos vendo, que é a educação dos nossos filhos e filhas, né? Eu lembro que o ano passado nós trabalhávamos com empresas estudando educação online e dizia-se que ia demorar cerca de 5 a 10 anos para que a educação online realmente virasse algo que todo mundo fizesse, né? Demorou uma semana. E ela com certeza não está perfeita. Eu acho que nós, nas nossas casas, acompanhando os nossos filhos, e até nós mesmos sabemos que tem várias dificuldades, mas encontramos uma situação, encontramos um jeito de fazer. Então, e funciona porque nós não tentamos criar necessariamente uma coisa super nova, mas tentamos adaptar ferramentas de teleconferência que já existiam, ferramentas de comunicação para justamente propiciar um ensino online. E a agricultura está seguindo o mesmo caminho. Então, houve uma aceleração grande, houve uma aceleração usando ferramentas que já existiam e está havendo uma grande experimentação. E isso é um momento bastante legal, porque a gente entende que, tão logo possamos, se Deus quiser em breve, encontrar cada um de nós pessoalmente, parte dessas tendências vai permanecer. E um último comentário que a gente ouve muito dos agricultores é que continua-se privilegiando e dando-se muita ênfase para o relacionamento pessoal. Mas esse relacionamento não tem que ser 100% físico. Ele tem que coexistir em canais físicos e canais digitais. Eu queria chamar, então, o Frederico para a discussão aqui, no sentido de trazer um exemplo de uma empresa que já vinha se preparando e já vinha se digitalizando bastante, né? Você tem um investimento muito grande nisso, uma parceria com startups também, no sentido de realmente aproveitar ao máximo, né, a informação que pode vir desse processo. Eu queria que falasse um pouquinho se, de alguma forma, a pandemia também acelerou ainda mais esse processo de vocês de digitalização. Positivo. Bom, de fato, o que a gente costuma começar a falar quando fala da agricultura 4.0, da digitalização, é a questão da conectividade, né? Então, a gente vem trabalhando na SLC já há uns 2 anos para conectar as nossas lavouras, como foi comentado aí pelos amigos da McKinsey. A gente sempre já teve há muito tempo as sedes conectadas na internet, mas conectar as lavouras, né? Então, esse é um dos primeiros pilares para a gente poder usufruir de todas essas tecnologias que estão vindo para o campo. Então, nós já estamos praticamente concluindo esse processo de conectar as nossas 16 fazendas, e as lavouras todas na internet, né? E aí, fazendo isso, a gente consegue utilizar uma série de novas tecnologias
que permitem, principalmente, otimizar as decisões e ter cada vez mais detalhes do que está acontecendo no campo, né? Eu diria que muitas dessas novas tecnologias, como já foi mostrado aqui na pesquisa, como telemetria, como visão de satélites, de drones, elas vão trazer benefício maior para operações maiores, né? Tem até também, como eles colocaram ali no Mato Piba, o uso de tecnologia está um pouco mais avançado nas regiões onde as propriedades são maiores, né? Então tem muitas dessas tecnologias que fazem mais sentido para fazendas maiores, né? Então esse é um primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção também, reforçando o que já foi dito, que é o ponto da conectividade e também da preparação das pessoas, né? Acho que outro elemento importante para o uso disso é as pessoas conhecerem as tecnologias, as pessoas também estarem familiarizadas com esse uso. E a gente até tem mudado um pouco dos perfis dos cargos nas fazendas, né? Porque algumas operações foram automatizadas, foram digitalizadas, e a gente está tendo necessidade de outro perfil de profissionais já nas fazendas, né? Então já está mudando até a nossa estrutura de cargos. Então eu traria esses dois pontos aí para enriquecer o debate. E vocês optaram em desenvolver uma solução bem customizada, né, Frederico? Porque existem várias plataformas, várias opções disponíveis, e vocês optaram por construir uma coisa particular para atender a SLC em termos de leitura de dados, de cruzamento de informações, é isso, né? Vocês optaram por uma solução customizada, né? Isso, em alguns casos, sim. Nós temos um trabalho com uma startup de inteligência artificial que visa assim, otimizar a escolha de variedades, né? Utilizando uma série de elementos que compõem a escolha dentro do cardápio de sementes de soja, por exemplo, que a gente tem disponíveis para cada safra. A gente tem uma base rica de dados que foi fundamental para esse trabalho, né? Então, nesse elemento especificamente da escolha de variedades para uma nova safra, a gente está ainda desenvolvendo um trabalho de inteligência artificial que visa a otimização dessa escolha. Outras soluções, elas já são soluções de mercado, só que acho que o ponto importante aqui é que a inovação, ou a tecnologia agora, ela vem de todos os lugares, né? Não é mais só com os grandes players. Então, muitas das soluções que a gente está adotando e expandindo o uso, elas vêm de startups, né, de empresas que estão começando e que estão na fronteira tecnológica, né? Então, até por isso que esse trabalho que a gente tem feito de conexão com o ecossistema de inovação, ele é um movimento que parte desse diagnóstico aí de que a inovação ela pode vir de qualquer lugar, né? Tá certo. Eu queria chamar agora, então, o Ney para a conversa aí. Vou deixar o Edson por último, viu, Edson? Mas que tu tem uma contribuição importante também. Ney, eu queria que tu contasse um pouquinho como que foi para vocês na cooperativa lidar com esse momento, transitar nesse momento da pandemia e quais foram os gargalos ou as dificuldades que eventualmente vocês tiveram em relação aos produtores realmente estarem conectados ou terem de usar de uma forma, acho que foi o Sérgio que mencionou, né? A coisa veio quase que à força em alguns casos, né? Porque foi necessário. Como é que foi esse processo, seu Ney? Bom, Gisele, dentro desse contexto aí da inovação e tecnologia, aqui eu quero dar os parabéns para essa pesquisa que foi apresentada. Ela mostra uma realidade muito grande e a diferença entre o sul do Brasil e demais estados. É pelo perfil do produtor, tamanho de propriedades e as próprias estruturas que se montou ao longo dos anos. O que nós enxergamos, Gisele, como grandes desafios? Nós já temos aí uma boa participação em inovação e tecnologia. Por exemplo, nós atuamos em 32 municípios, com mais de 600 mil hectares, e nós temos todo mapeado por satélite, propriedade por propriedade, identificando quais as culturas de soja, milho, e dentro de uma gestão de propriedade com nossos 100 agrônomos fazendo uma gestão personalizada. Isso é um modelo que nós temos. Bom, o que a pandemia veio e nos mostrou?
muitas coisas que existiam e que a gente não utilizava. Por exemplo, nós fizemos os 63 anos da Cotrijal e jamais se imaginava que pudesse fazer uma comemoração da forma que nós vemos, com uma grande live, com shows, com uma participação muito grande de pessoas assistindo ao nosso aniversário. Então, nos despertou realmente uma ferramenta que existia e nós não utilizávamos. Com relação aos produtores, nós podemos dizer que os produtores, nesse momento, eles não se tem um avanço muito grande, porque, primeiro, nós temos um problema de conectividade, próprio sinal da internet a nível de propriedade aqui no Sul. Você anda pelos interior, muitos poucos têm esse acesso. Mas o que se nota realmente é que os jovens, eles estão aderindo muito a essas plataformas. E o que nós estamos trabalhando e buscando em cima da inovação e tecnologia no Brasil todo aí, existe muita coisa nova no mercado e que a gente tem que ter um cuidado. Muitas startups surgindo, fazendo uma pequena parte do processo produtivo do agricultor. Um é gerenciamento da propriedade, outro é gestão, outro é conexão com os equipamentos. Então, isso tudo tem um custo. E nós estamos, então, tentando buscar uma alternativa para o produtor em cima de um projeto que atende todo o processo dele, desde o início do plantio, a logística, a comercialização. Nós já temos um portal de produtor que ele acessa a cooperativa e fazendo buscando suas informações dentro da sua matrícula, dentro do seu processo na nossa cooperativa. Mas temos certeza que veio uma nova ferramenta, que é essa inovação, ela veio para ficar, isso não resta dúvida. Agora, nós precisamos lembrar, Gisele, que é o seguinte, como foi colocado aqui muito bem na pesquisa, o produtor, ele vai depender de uma assistência técnica, de uma área de crédito, ele vai depender de uma armazenagem. Então, essas plataformas que tem, eu não digo na grande parte do Brasil, onde não tem estrutura de cooperativas, ela avança mais rapidamente. Aqui no sul do Brasil, como foi colocado, quem é que chega na casa do produtor levando a tecnologia, informação, assistência técnica, armazenagem, entrega dos produtos? São as cooperativas. No momento que o produtor optasse por uma plataforma, onde é que ele vai depositar seu produtor? Onde é que ele vai buscar seu crédito? Onde é que ele vai buscar sua assistência? Então, ela vai avançar com mais uma velocidade menor, mas que é uma ferramenta que veio e vai ficar, com certeza. A própria Expo Direto, nós tivemos a felicidade, você estava com nós, de dia 2 a 6 de março, fazermos a grande Expo Direto, e no dia 10 apareceu a tal da pandemia no Brasil. E foi a última grande feira do Brasil que ocorreu. E nós acreditamos que em 2021 será a primeira grande feira novamente presencial. Tivemos aí a Expo Inter Digital, a gente esteve lá, mas ela faz parte, mas nós temos certeza que a presencial, tanto uma exposição como um relacionamento comercial, não vai desaparecer. O produtor quer olhar no olho, a gente quer na área comercial, a gente precisa daquele abraço fraterno, aquela comunicação, então vamos caminhar junto, e aquelas pessoas que tiverem a inteligência de conseguir entender esse processo, trazendo o jovem para dentro da sua empresa, oferecendo os mecanismos, nós vamos estar bastante integrados. E só para ilustrar também, Gisele, se nós olharmos agora eventos, o que a pandemia nos mostrou? Nós contratávamos palestrantes que vinham de São Paulo, do exterior, com deslocamento, custo, tempo, viagem. Hoje você faz uma palestra em qualquer parte do mundo digital, a live, e é como se estivesse presencial. Então, a pandemia nos mostrou muitas coisas importantes para ganhar tempo, economizar dinheiro e ter uma qualidade melhor. Na verdade, o senhor falou da importância, acho que isso surge sempre que se fala da questão digital, a importância do olho no olho, mas o senhor também já falou que a Expo Direto ano que vem vai ser híbrida, né? A gente vai ter uma parcela dela digital, somente por esse ganho que se tem aí, que o senhor estava mencionando, a possibilidade da gente acionar qualquer palestrante no mundo. Nós estamos em pontos diferentes hoje aqui, né, podendo ter essa troca muito relevante,
E aí eu queria chamar o Edson para a nossa conversa, porque a Embrapa também montou um mapeamento, né, dessa questão da digitalização, já com os efeitos da pandemia. E alguns dados eles chamam a atenção no sentido de que a digitalização ela veio como forma, se consolidou ainda mais como forma de negócio, né, Edson? A gente teve um percentual aí bem elevado, né, de produtores que já estavam fazendo compras, enfim, utilizando como a própria pesquisa da McKinsey mostrava. Como é que foi esse trabalho? Queria que falasse um pouquinho sobre essa parte da pandemia, de como ela veio puxando essa alteração. Bem, eu queria destacar 2 pontos no início. O primeiro ponto é o entendimento um pouco mais amplo da agricultura digital hoje, tanto para o setor produtivo como para o setor de pesquisa, o ecossistema de inovação. Então, basicamente, hoje a agricultura digital, ela não está só dentro da porteira, né, que seria a nossa tradicional agricultura de precisão, né. Nós temos aí pela pesquisa apresentada pelo Nelson, pelo Sérgio, excelente pesquisa, né, mostrando essa informação que vem da pré-produção, né, ou seja, o antes da porteira, que é a compra de insumo, equipamentos e todos os materiais necessários à produção, e também o aspecto pós-produção, depois da porteira, que é a comercialização ou da sua safra ou parte da produção. Então, esse processo hoje de agricultura digital envolve as tecnologias, tanto antes da produção, dentro da produção, que é o nosso tradicional, né, trabalho com drones, satélites, taxa variável, né, que é a nossa tradicional agricultura de precisão, mas também o pós-produção. Essa lógica, então, no processo da pandemia, tem sido observado um crescimento, né? Por exemplo, nesse levantamento que a Embrapa fez, foram ouvidos mais ou menos 1.300 questionários, 750 deles completos também, focando especificamente em período de abril a junho, né? Então, deu mais ou menos aí uns 50 dias. Lá, nós já percebemos um crescimento, né? Então, mais ou menos 45% dos entrevistados, dos produtores que participaram da pesquisa online, já faziam ou uma aquisição de um insumo ou equipamento, ou vendiam parte da sua produção relacionada a e-commerce, a plataformas, né? E aí são as mais variadas, desde as mais simples, né? A gente percebe aí, principalmente nesses circuitos curtos, redes de produtores via WhatsApp, até níveis mais elevados, comercialização da soja, a Bolsa de Chicago, via plataformas, né? Então, o processo da agricultura digital, ele pega vários setores produtivos, né, vários perfis produtivos e várias regiões do Brasil. Logicamente, cada uma com sua característica, né? Então, a região aí de Não Me Toque tem uma característica, a região Centro-Oeste, outra característica, região Nordeste, outra característica. E essa pesquisa buscou, então, envolver, entender um pouco mais esses aspectos, né? Um dos pontos interessantes da pergunta foi quantos agricultores gostariam de utilizar a venda, né? Então, como eu disse, em torno de 45% responderam que já utilizam, e 50% gostariam de amplificar ou iniciar essa venda via canais. Então, esse é um ponto bastante interessante relacionado à comercialização. Dentro da porteira, o que chama atenção no trabalho é que a gente está substituindo, não, a gente está amplificando, né, colocando uma lente nos olhos do produtor através das imagens de satélites e drones. Ou seja, cada vez mais o produtor rural tem acesso tanto a imagens de drone, imagens de satélites, como o Dr. Ney acabou de comentar, né, todas as áreas vinculadas à cooperativa estão vinculadas a imagens de satélites, né? Então, essa lente do satélite, dos drones, tem amplificado a visão e a qualidade da informação ao produtor rural. O terceiro ponto a destacar é da digitalização, e que a pesquisa da McKinsey mostrou isso, o que nós levantamos pela Embrapa também tem dado esse cenário, e os colegas já comentaram, é a relação com a sucessão rural. Nós sabemos que esse desafio não é só do Brasil, a agricultura do mundo, né, ela tem esse desafio de ter uma sucessão rural, cada vez mais nós temos, a área urbana chama a atenção, né, porém, nesses últimos anos, a gente já vem percebendo, né,
que para trabalhar na lavoura, no campo, você precisa estudar muito. Então, isso tem chamado a atenção dos jovens, não só dos jovens que estão vinculados à área urbana, em startups, mas dos jovens que trabalham nas cooperativas, nas empresas, como o Frederico até comentou, na empresa agrícola, necessitando novos perfis, né, de pessoas, nas startups. E a digitalização, então, ela fortalece esse processo de sucessão rural, ou seja, ela chama jovens da cidade ao campo, e aqueles jovens que estavam no campo têm um foco, um potencial maior para ficar lá no campo. Então, esse processo de digitalização é importante nesse contexto também, né, de manter a juventude e ter a sucessão rural das gerações mais tradicionais para as novas gerações, seja através do filho, parente, ou então através das empresas, pequenas empresas que atuam no meio rural. Então, essas são minhas contribuições iniciais, depois a gente fica à disposição para aprofundar o debate. Pois é, o Edson entrou num ponto que eu até já tinha mapeado aqui para perguntar, que chama a atenção que, por exemplo, na pesquisa da McKinsey, que o uso de ferramentas online, por exemplo, para a compra de insumos, tem uma maior concentração nas faixas etárias de 25 até 45 anos, né? O que mostra uma faixa etária mais jovem, né? E até que ponto, então era essa a minha pergunta, a chegada dessas novas gerações ao comando das propriedades tem influenciado nesse panorama, porque é uma via de mão dupla, né, Edson, e os nossos outros convidados aqui também. Ao mesmo tempo em que a tecnologia, ela atrai, ela ajuda a deixar o jovem no campo, né, também a gente vê o efeito contrário, né, o jovem, em vários casos de reportagens que a gente trouxe, mesmo lá no Expo Direto, né, seu Ney, às vezes a gente vê o filho lá levando o pai para ver o que tem que ter na nova máquina que eles vão comprar. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né, o Nelson também pode dar a contribuição com relação a essa questão, assim, da faixa etária, relação de faixa etária com a relação com a tecnologia e como isso pode ajudar na questão da sucessão rural. Bom, em relação a esse ponto, Gisele, que você comenta, nós percebemos aí nas análises, nas conversas com os produtores, com as cooperativas, que o jovem, quando associado ao seu familiar, seja pai, avô, tio, né, ou então associado a uma empresa, uma startup, ele é como se fosse um sinônimo de uma responsabilidade para ele, né? Eu sou mais jovem, conheço mais as tecnologias, passa essa responsabilidade que eu consigo dar conta, né? E isso passa, de certa forma, uma segurança, tanto para a família, né? Porque sabe que aquele jovem está mais envolvido, estará mais envolvido com a propriedade, com a produção, né? E também associado às empresas e também vinculado a cooperativas, né? Mas lembrando que na faixa as pessoas com idade superior também estão altamente conectadas, cada vez mais, buscando informação, capacitação, conhecimento, às vezes até não pode não acessar diretamente, mas ela sabe o que quer e exige aquela informação, porque tem o conhecimento e tem a experiência de fazer as perguntas certas aos jovens, né? E os jovens têm essa energia, então, relacionada a buscar as respostas. Mas a sabedoria, o conhecimento do produtor rural mais tradicional é de suma importância nesse processo de digitalização. Existe uma complementaridade entre o saber tradicional e a juventude em relação às tecnologias digitais. Seu Ney, como é que tem visto esse processo aí na Cotrijal? A gente sabe que vocês trabalham também essa questão da sucessão, né? Como é que tem sido dentro da atuação da cooperativa? Olha, Gisele, esse eu acho que é o maior desafio que todos nós temos é preparar as pessoas para a sucessão, tanto na propriedade como nas empresas. Mas no caso da propriedade, o que a gente nota? Tem uma faixa etária de produtores com uma idade mais avançada e, como foi colocado, muitos têm, sim, condições e usam a tecnologia, a inovação, vão buscar informação, mas a grande maioria dos jovens, ele precisa ter um horizonte de que ele, assumindo a propriedade, ele vai também ter renda, porque muitas vezes a própria família não abre uma oportunidade para o filho, então o filho acaba saindo da propriedade. O que nós estamos trabalhando é mostrando que a propriedade realmente ela pode ser ela é uma atividade
profissional que você pode ter os seus ganhos pessoais. E nesse trabalho, o que nós notamos é que muitas pessoas que levaram 40 a 50 anos para construir um patrimônio, se não for feita uma transição, uma sucessão bastante consistente, poderá, pela própria a juventude é mais arrojada, poderá ter problema nesse mundo competitivo aí, de fazer algumas negociações que podem levar para um caminho não tão positivo. Mas o que nós estamos enxergando que está havendo, sim, uma preparação para a sucessão na propriedade, mas muitos produtores vão desaparecer, vão acabar vendendo a propriedade, principalmente os pequenos que não têm sucessão, para o vizinho que vai dar continuidade, mas o caminho é esse, nós temos que trabalhar o jovem, inserir ele na propriedade, na comunidade e nas nossas empresas, porque são o futuro e o segmento das nossas atividades. É um trabalho desafiador, mas é gratificante, porque a gente tem já, na área de ação da Codijal, muitos jovens que assumiram, tanto homens e até mulheres, até moças que assumiram a propriedade com muita competência e capacidade. Frederico, queria que tu falasse um pouquinho, tu mencionou, dentro do contexto da atuação de vocês, a necessidade de novos perfis, né, de profissionais, né? Não sei se, de alguma forma, esses perfis acabaram se encaixando também em pessoas mais jovens ou não necessariamente. Com certeza. Tentando também conectar com o que já foi falado, o que a gente brinca dentro da SLC é que estamos indo por uma agricultura de Fórmula 1, né? Então tem uma série de novos instrumentos de gestão e atividades que eram feitas manualmente, que eram feitas pelo olho humano, que estão sendo digitalizadas, né? Estão virando algoritmos, né? Então eu acho que esse é um elemento importante também para contribuir, que pegando todas as operações, desde o antes da porteira, como foi comentado, mas principalmente dentro da porteira, todas as atividades que acontecem numa fazenda, da gestão da frota, da captação da chuva, pluviômetros digitais, essas imagens de satélite, pulverização de precisão, estão surgindo novos softwares, né, para gerenciar todas essas atividades que antes eram feitas, que não eram um algoritmo, né? Então, isso está trazendo um novo perfil para as nossas fazendas, uma nova forma de olhar para a gestão de uma fazenda, e isso está ocasionando mesmo eu diria que uma complexidade, pegando esse tema da sucessão, né, uma complexidade maior para jogar o jogo aí da agricultura. Acho que está trazendo uma certa consolidação, né, e a gente até fica pensando, assim, tentando projetar como é que vai ser a estrutura fundiária do país, do Cerrado, que é a nossa região de atuação, daqui a 10, daqui a 15 anos, né? Será que vai ser mais consolidada, vai ser mais arrendada, né? A gente tem visto um certo aumento de propriedades que estão disponíveis para aluguel. Então, sim, a gente tem um redesenho das funções, um redesenho dos processos e uma camada de complexidade maior para a operação. Nelson, queria te chamar também para o debate. Eu não sei se no momento, se vocês também fazem essa relação, né? Conseguiram enxergar essa relação no momento da pesquisa de vocês, né? Faixa etária, a gente vê ali que em alguns pontos justamente os mais jovens ou a faixa mais, né, de início ali é justamente aquela que tem a maior adoção, né, de alguns recursos de tecnologia como ferramenta de negócio mesmo. Definitivamente, Gisele, e eu costumo brincar que as pessoas que ficam só nas grandes cidades, né, São Paulo, Rio, Porto Alegre, BH, elas muitas vezes desconhecem o nível de sofisticação e de inovação que se está fazendo no campo brasileiro, também muito capitaneado por essa nova geração, que é uma geração que muitas vezes estudou fora, tem uma ambição diferente e tem um apetite muito grande para a digitalização, né? Eu queria até voltar num ponto que o Frederico falou, que esta é uma geração que, se você pega do ponto de vista dos talentos que ela está tentando contratar e dos investimentos que ela está buscando fazer,
ela é muito diferente da geração dos pais e dos avós, né? Na questão de talentos, perfis como cientistas de dados, engenheiros de dados, tradutores, profissionais de telecomunicações, passam a fazer parte, muitas vezes, do hall de profissionais dessas fazendas, junto com os agrônomos, juntos com os profissionais de colheita, de trato. E essa nova geração tem trazido muito desses profissionais, né? Então, você já tem fazendas hoje que você tem ciência de dados, cientistas de dados, trabalhando lado a lado com agrônomos, com engenheiros agrícolas. E do ponto de vista de equipamento, a gente sempre tinha aquela visão de que o agricultor tem uma boa safra, sobra um dinheirinho, ele vai comprar um trator, ele vai comprar uma colhedora, ele vai reformar algum equipamento. Isso continua acontecendo, mas em adição a esses investimentos, você já começa a ver um hall de investimentos, por exemplo, em torres de celular, em capacitação e conectividade no campo, na lavoura. Que é sempre bom lembrar que o agricultor brasileiro, ele é digital. Aliás, o brasileiro como um todo, as nossas pesquisas mostram isso além da agricultura, nós somos um dos povos mais ligados em digitalização do mundo, nós somos um dos povos que mais tempo passa na internet no mundo, aí o agricultor não é diferente, mas isso está muito na sede da fazenda, né? A conectividade no campo ainda é muito deficitária, o que é um dos motivos, inclusive, que é um gargalo para a maior adoção de agricultura de precisão. Mas justamente por isso essa nova geração tem impulsionado também que entre na lista de investimentos, junto com tratores, colhedoras e demais equipamentos, por exemplo, torres de celular, por exemplo, tecnologia e telecomunicações, para melhorar a conectividade e aumentar ainda mais a adoção da digitalização. Eu queria aproveitar agora, já fica aí de pronto aí, Nelson, porque a gente recebeu uma pergunta. Eu vou fazer uma parte da pergunta, porque tem um trechinho. O Rodrigo Wagner pergunta como isso pode impactar na questão do efeito da digitalização no futuro do negócio. Eu imagino que ele talvez estivesse se referindo a um ponto específico. E aí ele pergunta se é um risco para o Sul. Talvez, acho que a pergunta é justamente assim, como esse efeito da digitalização impacta no futuro do negócio, e aí vocês mencionaram a questão justamente do Sul ter um perfil um pouco diferente, né? E acho que uma outra pergunta interessante que ele faz junto, o Rodrigo, é se vocês têm alguma visão sobre o quadro na pecuária. E aí, entre parênteses, ele coloca a faixa etária. Acho que se vocês têm alguma correlação em relação a essa questão do uso de tecnologias na atividade da pecuária e também a faixa etária relacionada a isso. Eu posso começar e meus colegas aqui, por favor, também complementem. Nós vemos também isso de uma maneira intensa também na pecuária. A pesquisa não investigou de uma forma muito profunda a pecuária, nós focamos mais nas lavouras, nas culturas, mas vemos isso também, especialmente em pecuária intensiva, né? Pecuária extensiva a gente não vê tanto, mas em pecuária intensiva você tem também um movimento grande nesse sentido, talvez um pouco menos premente e menos acelerado do que, por exemplo, nas grandes plantações de soja, de milho, de algodão, mas a gente vê uma tendência parecida. E talvez para a primeira pergunta, Gisele, eu acho que esse é um caminho sem volta, tá? E eu acho que assim como o Brasil passou por uma série de revoluções agrícolas e parte da pujança do agronegócio brasileiro, ela se deu nas últimas décadas por uma série de revoluções. A Embrapa tem um papel importantíssimo nisso, até na própria produtividade que a gente viu no Cerrado. A digitalização vai ser a nossa próxima revolução e já está sendo. Então, eu acho que não tem como ficar fora disso, né? E obviamente, alguns produtores adotarão numa maior escala, outros numa menor escala, mas não tem como ficar fora disso. Até porque a digitalização ela não só vai te ajudar na questão de uma maior produtividade, de redução de custos, de aumento de volume, mas ela também vai te ajudar no tema que está sendo cada vez mais o tema fundamental, que é o tema de sustentabilidade, né? Do uso de recursos, do uso de inputs, do uso de água, como é que você usa essas tecnologias digitais para um melhor aproveitamento dos seus recursos e para maximizar aquela tonelagem que você tem por hectare, ou no caso da cana, por exemplo, do ATR, né, da quantidade de açúcar que você tem por tonelada de cana. Então,
seja pelo aspecto econômico, seja pelo aspecto de inovação, mas seja pelo aspecto de sustentabilidade, a digitalização é um caminho sem volta para a agricultura no Brasil. Concorda, seu Ney? Edson também talvez tenha visto alguma coisa nesse sentido na pesquisa conduzida também? Em relação à pecuária, a gente tinha algumas perguntas específicas, e o que nos chamou muito a atenção é do uso para o bem-estar animal, tanto o uso atual, aproximadamente 20% dos entrevistados falam que já utilizam alguma instrumental, alguma ferramenta digital em relação ao bem-estar animal, que é algo que a sociedade tem exigido bastante, né, o consumidor como um todo, e também a certificação e rastreabilidade, né? Então, esses dois pontos da pecuária estão muito conectados com a digitalização, e vai desde da pecuária mais intensiva, como o Nelson colocou, né? Então, a parte de aves, suínos, chamou atenção a quantidade de respostas de pessoal de piscicultura, né? Então, é algo que o Brasil é um grande consumidor, inclusive importa, né? E, então, essas ferramentas digitais têm trabalhado muito nesse apoio, qualidade da água, clima, em relação à piscicultura também. E a pecuária mais extensiva, a pecuária de corte, né? O Brasil vem batendo recordes também na produção e exportação de carnes, né? E na extensiva chamou, então, a questão da rastreabilidade, né? Então, aqueles aspectos que o produtor utiliza o digital, né, os sistemas digitais de monitoramento da cadeia produtiva, né, da pecuária, então não só de grãos, né, que já é o nosso tradicional, vamos dizer assim, já vem há algum tempo esse fortalecimento, e chamou atenção esse aspecto, então, da rastreabilidade e certificação da parte da pecuária, ou seja, muitos dos países importadores exigem, né, esse ano ainda mais, em função de todo esse processo, a questão da sanidade, e instrumentais, desde os mais simples até os mais avançados, como blockchain, criptografia, já fazem parte de algumas cooperativas, grandes empresas, né, e ajudam nesse processo de certificação e rastreabilidade da pecuária, né, dos diferentes setores da pecuária. E aproveitando só destacar um ponto a mais, nessa visão que o produtor tem do econômico, é de produzir mais com menos, né? Cada vez mais ele é demandado por produzir em quantidade, né? E aí o Frederico tem essa noção muito forte aí pela empresa, né? Mas também com sustentabilidade, né? Então você tem que produzir mais com menos. E esse menos vem através de menos insumo, né? E aí entra toda a agricultura de precisão dentro da porteira para esse processo, né? Porque o consumidor ele está mais exigente, mais consciente, então ele quer saber como foi produzido, de que forma respeita a legislação ambiental, a legislação trabalhista, e isso tem impactado positivamente na cadeia do digital, porque esses instrumentais todos que nós estamos discutindo, se aproveitam desse contexto e ajudam o produtor rural, seja ele da agricultura ou da pecuária, a poder produzir mais com menos. Acho que esse é um ponto importante, inclusive, que a pesquisa aborda, a questão da sustentabilidade, e aí vou pedir um pouquinho a contribuição do Frederico, né, também, enquanto uma empresa de grande porte, né, como que vocês trabalham essa questão, e acho que um outro ponto que foi colocado aqui, além da digitalização, esse papel muito ativo do consumidor final, seja ele quem for, seja ele um importador de grãos, seja ele o consumidor que vai lá comprar a sua carne no supermercado, ele está tendo um papel muito ativo e exigindo algumas coisas. Ele quer saber de onde vem, como foi produzido, né? Enfim, queria que tu falasse um pouquinho disso, Frederico, sobre como a digitalização ela vem como aliada no sentido de garantir as boas práticas da atividade. Perfeito. Bom, o primeiro ponto que eu acho que cabe destacar é o debate sobre a sustentabilidade no Brasil e o quanto que a gente vê uma distorção do Brasil nesse quesito, né? A gente sabe o quanto que o agricultor brasileiro preserva, né? Nós temos a questão da reserva legal, por exemplo, nós na SLC temos um pouco mais de 300 mil hectares próprios, temos praticamente 100 mil hectares de áreas preservadas que nós precisamos cuidar,
para que não tenha incêndios, para que tenha os corredores animais. Então, eu gostaria de frisar primeiro o quão sustentável é a agricultura brasileira e o quanto o Brasil ainda tem de área preservada, né? De disparado o país que mais tem áreas preservadas. E nessa questão da gestão disso, de como é que isso é percebido pelos nossos clientes, nós vendemos a nossa produção principalmente para tradings, né? Então, já há algum tempo tem esse movimento da certificação e da rastreabilidade. Então, nós já temos praticamente todas as nossas fazendas certificadas em alguns selos internacionais, como a RTRS, a Mesa Redonda da Soja Sustentável. E isso implica em uma série de controles e auditorias de terceira parte, né? A gente brinca que como o nosso balanço é auditado pela Ernst Young, por exemplo, nós temos também as auditorias de sustentabilidade, de boas práticas agrícolas, sociais e ambientais. Então, essa assim, a gente tem uma área dedicada para isso, que cuida de todos esses processos que as auditorias exigem, né? E são de fato selos de qualidade, né, que garantem, dão um conforto para os nossos clientes, que são as tradings, de que toda a operação daquela fazenda cumpre esses pré-requisitos, e aí, assim por diante, na cadeia, vão garantindo para as próximas etapas que a produção foi feita de uma forma sustentável e cumprindo os requisitos aí também sociais. E acho que essa certificação ela é importante, né, Frederico? Porque ela é uma prestação de contas, digamos assim, visível, né? Que ela dá o atestado de que, de fato, está sendo feito dessa forma. Acho que isso é uma coisa importante, como tu mencionaste, a gente tem uma série de bons, inúmeros, a grande maioria, né, dos nossos produtores, seu Ney, adota práticas sustentáveis, porque hoje isso é parte dos pilares da produção e sem isso não dá mais para produzir, né? Então, acho que é importante a gente comunicar isso também, né? Contar essas boas práticas que estão sendo feitas. Eu queria fazer uma pergunta que chegou aqui para a gente, muda um pouquinho de rumo da nossa conversa, mas o Gaspar Santana, agradeço pela pergunta, tem o seguinte questionamento: na pesquisa, vocês conseguiram identificar deficiências na execução das compras online dos insumos agropecuários, qualidade, logística de frete e entrega? Acho que vai, então, para vocês da McKinsey, Sérgio, o Nelson. Eu posso falar, e Sérgio, por favor, complemente. Eu acho que a principal deficiência que foi colocada, Gisele, foi mais na questão de segurança cibernética e segurança na transação e também na experiência do usuário, né? Eu acho que se a gente compara a experiência que nós consumidores temos em ofertas digitais, por exemplo, em bancos ou em supermercados ou em aplicativos de varejo, elas oferecem uma experiência em geral melhor do que o que hoje tem disponível na agricultura. Então isso apareceu como um ponto importante. Sérgio, não sei se você quer complementar algum dado específico também. Não, eu acho que talvez só para adicionar, né, essa de fato são as dimensões, e adicionar que a gente está vendo hoje em dia, inclusive, movimentos, por exemplo, da Magalu vendendo insumos agrícolas, né? Então a gente vê os líderes de experiência, né, de usuário tentando também entrar no mercado do agronegócio, né? Então, essa questão da experiência surgiu muito na pesquisa que a gente fez, e a gente vê que essa vai ser um campo de batalha aí para as, digamos, empresas tradicionais, vendedores de insumos, tentando criar uma experiência de usuário boa, ou potencialmente entrantes aí, de certa forma, inusitados, que já têm uma experiência de usuário boa, entrando e se consolidando através disso. Gisele, poderia ilustrar um pouquinho essa questão de insumos? Uma coisa talvez que dificulte um pouco é que todo o planejamento da propriedade, você tem um período para comprar um insumo, para buscar um insumo nos fornecedores, no porto, em qualquer lugar, e tem uma logística muito grande.
Então, se o produtor fizer de última hora, não vai encontrar estoque como nós, cooperativa ou empresas, têm. Então, isso vai ser um dos gargalos, eu acredito, na aquisição de insumo para receber na data prevista, porque tem momentos dentro da comercialização que tem problemas de logística, problemas de estoque e problemas de produção. Então, esse talvez é um dos problemas que pode surgir aí nessas plataformas. Pois é, acho que isso, inclusive, está mapeado na pesquisa, né? Essa questão, algumas pessoas não se sentem ainda confortáveis ou à vontade para compra de insumos online, porque não dá para atrasar, né? Tem uma janela de entrega que combina com o ciclo. E acho que isso é um dos pontos ainda que está aparecendo. Eu queria dizer para vocês que nosso papo está incrível, a gente poderia continuar conversando horas, mas a gente está se aproximando aqui do final do nosso RBS Talks, e eu queria muito agradecer a participação de todos vocês, dos nossos convidados. Queria pedir também que vocês fizessem uma breve despedida, um breve encerramento da participação, e avisar para o pessoal que está nos assistindo que vocês vão receber por e-mail um link para responder uma pesquisa de satisfação sobre esse nosso encontro, e a gente conta com a contribuição de vocês para seguirmos aprimorando os nossos projetos e levando conteúdo relevante para o mercado e para a sociedade a partir de iniciativas como essa. Eu vou fazer uma chamada, então, vou começar pelo Nelson. Nelson, as tuas considerações finais aí para a gente poder encerrar. Obrigado, Gisele. Primeiro, eu queria agradecer o convite, foi um prazer ter participado aqui dessa conversa, desse bate-papo. A gente fica honrado e disponível para próximos. Talvez 2 comentários finais. A gente vai refazer essa pesquisa, entrando inclusive em mais detalhe do efeito da pandemia e poder comparar, como eu disse, o antes e o depois. E o segundo comentário, pegando talvez um comentário que o Ney falou, que agora a gente consegue, usando a situação que estamos vivendo, nós conseguimos nos conectar com pessoas de todas as regiões de todo o mundo. Um grande tema que a digitalização traz, que a pandemia trouxe, é o tema de desintermediação. É você conseguir se aproximar e cortar elos da cadeia e, às vezes, relacionar com o cliente do seu cliente ou com o fornecedor do seu fornecedor do seu fornecedor e, com isso, ter contatos diretos, né? E a gente vê que esse também é um tema que deve crescer muito daqui para frente. Novamente, obrigado pelo convite e bom dia a todos. Sérgio, a tua contribuição final aí, queria agradecer mais uma vez. Não, obrigado pelo convite que vocês fizeram, pela oportunidade de compartilhar a nossa pesquisa, de participar do painel aí com os colegas. Então, muito obrigado, espero que tenha sido uma conversa interessante para todos. Vou chamar agora, então, o Frederico Logemann. Queria te agradecer mais uma vez, compartilhar um pouquinho da experiência que vocês já têm, né, nessa seara da digitalização. Obrigada, viu, Frederico? Obrigado pelo convite, parabéns aí à MBS, também à McKinsey pela pesquisa. E acho que como uma reflexão final, eu gostaria de trazer a visão de que as inovações, as tecnologias no agronegócio, elas sempre houveram, agora estão acontecendo de uma forma muito mais intensa, né? E eu acho que um ponto importante para a gente pensar é como é que vai ser a difusão dessas inovações, né? A gente, por exemplo, a última grande revolução tecnológica do agro foi a biotecnologia, que a gente sabe como é que ela chega no mercado, qual é a difusão que ela teve. Essas novas tecnologias, elas chegam de várias frentes, não tem integração ainda, como já foi comentado, e o uso delas está muito mais desuniforme, né? Então, acho que essa vai ser uma implicação importante aí de redesenho da estrutura fundiária e da cadeia de valor do agronegócio. Edson, queria te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade. A gente sabe da relevância também do trabalho da Embrapa, da importância de estar mapeando e acompanhando também esse setor, e a gente gostaria muito de, então, agradecer a tua presença no nosso evento de hoje. Sou eu que agradeço. Como reflexão final, basicamente, a gente fala de tecnologia, todo esse contexto, né? Mas o principal é o agricultor, né? É o produtor rural. Então, esse é o principal fator, né? E nesse fator, é uma reflexão
de ter uma visão de futuro, né, o agricultor pensar no futuro da propriedade, né, da produção, e numa lógica de construir através de parcerias, né, seja ela através de empresas, startups, universidades, institutos de pesquisa, cooperativas, né, que esse elo que faz crescer o movimento da digitalização na agricultura brasileira. Por fim, seu Ney, muito obrigada pela sua participação. Acho que é importante a gente contar também com as histórias desse braço que no Rio Grande do Sul é tão relevante, que é o braço da cooperativa, né, que entra realmente em todas as instâncias aqui, todas as instâncias aqui do nosso estado. A cooperativa, a gente sabe que chega também lá na ponta. Queria lhe agradecer, então, pela participação, seu Ney. Gisele, sem ser bairrista, né, as grandes decisões geralmente começam pelo Sul, aqui pelo Gaúcho, né? Muito respeito aos demais colegas do Brasil. Mas, Gisele, eu queria parabenizar o Nelson e o Sérgio aí pela pesquisa. Realmente mostra uma realidade muito, muito concreta do que ocorre no agro do Brasil. Ao Frederico, esse grande empreendedor e visionário, a SLC Agrícola é um exemplo a ser seguido por qualquer pessoa, qualquer empresa no Brasil, como um case de sucesso. Ao Edson da Embrapa, eu gostaria de dizer que de nada adianta nós termos a tecnologia, termos a conectividade, termos as comercializações, se nós não tivermos uma pesquisa para que nós possamos ter produtividade e resultado para no campo. Então, a Embrapa realmente é a maior órgão de pesquisa que nós temos e uma das maiores do mundo, e nós precisamos investir na Embrapa e na pesquisa brasileira. E você, Gisele, a RBS, parabéns, muito obrigado. E você sempre com a tua competência e a tua amizade que tem com todo o agronegócio, fez com que a gente tivesse essa oportunidade. Um abraço a todos e obrigado por essa oportunidade. Essa é a proposta do RBS Talks, compartilhar experiências e trazer para a mesa discussões relevantes para que a gente possa seguir impulsionando as marcas e os setores do nosso estado. Obrigada pela participação de novo e tenham todos um bom dia.